pessoal, tudo bem? Agora estágio operatório formal. É aquele que começa na adolescência, tá? A criança sofre mais uma vez um outro salto qualitativo no seu desenvolvimento. Olha que interessante. Agora surgem operações diferentes como a capacidade de pensamento abstrato, tá? No caso aqui o pensamento hipotético dedutivo. Capacidade... Ô, gente, o que eu fiz de errado aqui? Agora acho que deu, né? Capacidade de pensamento abstrato, pensamento hipotético dedutivo, que é a capacidade de raciocinar logicamente, mesmo se o conteúdo do seu raciocínio é falso. Ok? Como assim, Vinícius? Ó, eu vou dar um exemplo, vou simular uma situação aqui para vocês verem. Então pensem no seguinte, nós temos duas crianças. A criança 1, que está no estágio operatório concreto, e a criança 2, que está no operatório formal, que é a criança que trabalha com pensamento hipotético dedutivo, tá? E aí a gente vai combinar com essas duas crianças o seguinte, eu apresento a elas a figura de um pássaro, então vou colocar aqui, ó, figura de pássaro, apresento a elas a figura do pássaro, só que essa figura do pássaro recebe o nome de cavalo, tá? Então a figura é de um pássaro, mas o nome que vai receber é cavalo. E aí o que a gente faz? A gente descreve o cavalo. O que é o cavalo? Né? Um animal, um equino, de grande porte, né? Que come herbívoro, né? Poderia colocar lá, come capim. Então a gente descreve o cavalo. Essa criança aqui, C1, do operatório concreto, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que é cavalo. Então ela não vai falar que é um pássaro. Ela diz, é cavalo. Ela ignora essa questão da hipótese, né? É uma hipótese. Ela ignora esse combinado e vai dizer, é cavalo. Já a criança 2 do operatório formal, ela pode dar N nomes. Né? Então, na verdade, esse animal pode receber qualquer nome, menos cavalo. Tá? Então, não é cavalo. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente percebe entre essas duas crianças que nos interessa em termos de informação? Algo muito simples. A criança, gente, essa criança do operatório formal, aliás, eu vou pôr, tira essa flecha, eu vou colocar essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa criança aqui do operatório formal, ela pensa não apenas sobre o mundo real que a criança do operatório concreto vê. A criança do operatório concreto, ela pensa no mundo real apenas. A criança do operatório formal, não, ela pensa no mundo real, obviamente, mas também no mundo possível. Ela também pensa nas possibilidades. Ela também realiza esse pensamento, esse raciocínio hipotético dedutivo, tá? Então aqui, ó, essa criança não pensa apenas sobre o mundo real, ok? Mas também sobre o mundo possível. Também sobre o mundo possível. Maravilha? Então vejam aqui o ponto 2, como complementa isso. Diante de problemas, a criança consegue abstrair soluções lógicas e conclusões hipotéticas para os problemas. Então a criança já vai construir conclusões hipotéticas. E depois essas conclusões hipotéticas, essas possibilidades, precisam ser avaliadas. Então, para nós complementarmos, esse estágio ele passa a ser chamado de estágio da razão. Justamente por isso, estágio
estágio da razão, ok? A criança, por exemplo, ela tem capacidade de abstração, como nós vimos aqui no ponto 2, tá? Ela tem condições de compreender teorias científicas. Essa criança tem condições de lidar com teorizações diversas. Essa criança não, esse adolescente, né? Esse sujeito, esse aluno. Ele, por exemplo, se interessa por causas sociais. Então, isso tudo faz parte do repertório com o qual ele trabalha. E isso vai aparecer no currículo, né? Por mais que a criança já tenha lidado, de certa forma, com algumas teorias durante ali o estágio anterior, no ensino fundamental dela, por mais que isso tenha acontecido na primeira etapa, né, do ensino fundamental principalmente, agora ela tem mais condições para fazer abstrações, lidar com teorias científicas diversas e se interessa mais por causas sociais. Isso é característico desse adolescente, desse novo estágio, tá? Lidar, por exemplo, com questões filosóficas. 3. A partir de 11, 12 anos, o pensamento abstrato se torna possível e vai se desenvolvendo. As operações lógicas começam a ser transpostas do plano da manipulação concreta para o das ideias, expressas em linguagem qualquer, mas sem o apoio da percepção, da experiência, nem mesmo da crença. Por quê? Porque a percepção é o seguinte, por exemplo, eu olho um fenômeno, né? Então eu vejo o fenômeno, eu vejo alguma coisa, eu mostro. Agora, o adolescente ele tem condições de pensar, de operar com alguma coisa, sem ter o fenômeno diante dele, né? Por isso que coloca aqui, sem, por exemplo, ter ali à disposição a manipulação concreta. Tudo estará nesse mundo das ideias, expressas em linguagem qualquer, mas sem o apoio da percepção. Não é algo que a pessoa está necessariamente vendo ou experienciando, ok? Então, isso é bem característico desse estágio. Bom, dá um exemplo para mim, Vinícius, de coisas que a pessoa não está percebendo ali, não tem o apoio da percepção ou da experiência e mesmo assim ela opera. É uma fórmula, né? Matemática. Então, um exemplo aqui do ponto 3. Operar fórmulas matemáticas ou então da física, tá? Ou então pensar em transformações dentro da química, aplicar lá um algoritmo, né? Por isso que muitas vezes, gente, o que acontece? Quando eu estou trabalhando matemática com crianças de 6, 7 anos e eu fico ali aplicando o algoritmo, armando conta, sem fazer com que a criança tenha uma percepção daquilo de forma concreta, aquilo às vezes não faz muito sentido para a criança. Ficar trabalhando com fórmulas, com algoritmo de uma maneira muito tradicional, por exemplo, a matemática, com crianças de 6, 7 anos, aquilo não faz sentido para ela. Mas, quando eu trabalho com algoritmos, com fórmulas, com símbolos matemáticos até mais complexos com adolescentes, aí já faz sentido, ele já tem mais condições de compreender aquilo, né? Então, essa capacidade de operar com fórmulas matemáticas sem ter o apoio da percepção é característico desse período. Agora, é óbvio que quando eu apresento ao meu aluno situações, isso melhora muito a experiência de aprendizagem, né? Melhora demais. Então, não quer dizer que eu não tenha que apresentar situações concretas, quer dizer que o sujeito ele já consegue operar sem essas situações concretas. Mas quando eu apresento, por exemplo, ali, eu estou falando de um assunto, estou apresentando vídeos, eu estou apresentando exemplos práticos, situações reais, é óbvio que a visão que essa pessoa tem daquele conteúdo é muito melhor, né? Aquilo faz muito mais sentido para ela. Ela consegue compreender o significado daquilo, para que serve aquele conteúdo que está sendo estudado, né? Então é isso. Bem, pessoal, é muito mais simples, né, que o estágio operatório formal, em termos de quantidade de conteúdos, deu para diferenciar bem. E agora, eu já vou resolver exercícios. Esse exercício que já começa do 2, já que doido.
Deixa eu ver se não está errado. Não, começa do 2 não, começa do 1, tá, gente? Isso aqui é 1, eu vou arrumar aí no material, que é o 1. Então, vamos lá. Vamos resolver exercícios. Segundo Piaget, o processo de desenvolvimento da inteligência na criança se desenvolve em estágios evolutivos. Aponte o estágio em que se encontra a criança, cuja descrição consta no quadro seguinte. Então, tem aqui, ó. A criança pode agir por simulação, caracterizando a função simbólica. O faz de conta, né? Consegue substituir objeto ou acontecimento por formas de representação, tais como desenho, linguagem, imitação, dramatização. A criança é egocêntrica. Oh, que beleza, hein? Aqui já deu uma grande dica para nós. As outras também, mas essa aqui, centrada em si mesma. Ela percebe o mundo a partir da sua perspectiva. Isso é característico da criança egocêntrica, né? Na linguagem oral, predominam monólogos como auxiliares da ação imediata. Nós estamos falando do estágio pré-operatório. Estamos falando do estágio pré-operatório. Beleza. Agora sim, questão 2. Um professor observou as seguintes características no comportamento de seus estudantes: egocentrismo, animismo, explicação do mundo com realismo mágico e reversibilidade do pensamento. Nós não vimos isso aqui ainda, tá? Nós vimos isso aqui, egocentrismo e irreversibilidade do pensamento. Assinale a opção que indica a etapa do desenvolvimento. Qual é a etapa, pessoal? Pré-operatório. Então, essas duas primeiras questões, elas já são questões que aparecem nas provas, né? Você tem as características da etapa e precisa assinalar qual é a alternativa correspondente àquela etapa. Agora, 3. O período da terceira infância, dos 6 aos 11 anos, é chamado de anos escolares. Anos escolares porque a criança inicia ali, por exemplo, no Brasil, ela inicia a primeira etapa do ensino fundamental, não é? Nessa fase, o desenvolvimento físico e cognitivo permite que a criança aproveite o ensino escolar. Então, ela já está o quê? Entrando no operatório concreto. No operatório concreto, ela já começa a ter acesso a conteúdos escolares e aqueles conteúdos escolares terão sentido para ela, tá? Agora vejam, para Piaget, por volta dos 7 anos, as crianças atingem o estágio de operações concretas. Beleza. Na idade referida por Piaget, pode-se dizer que as crianças ainda não estão preparadas para se envolverem em operações lógicas. Elas já estão preparadas, tá? Operações lógicas mais concretas, com apoio da percepção, né? Mas já estão mais preparadas. Desenvolvem sua personalidade na passagem do controle externo para o autocontrole. Aprendem sobre si mesmas e sobre o mundo mediante suas atividades sensoriais e motoras. Aqui é o sensório motor, ok? Aqui nós estamos no estágio mais no operatório formal na C. Pensam logicamente por serem menos egocêntricas e limitadas às situações reais no aqui e agora. Sim, essa é a característica do operatório concreto. Tá? Então, as crianças já são menos egocêntricas, já está no final da fase egocêntrica. Agora, elas pensam logicamente, sim, no entanto, limitadas às situações reais no aqui e agora. Então, o conteúdo ali concreto, a experiência e a percepção são importantes ainda. Depois, no operatório formal, não. Aí a criança já consegue operar sem a percepção, sem a experiência imediata, né? A partir de pensamento hipotético dedutivo. 4, gente. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. No estágio papapá, são construídas as operações lógicas de classificação e seriação. Nós vimos isso. Conservações físicas de substâncias, peso, volume, bom, e por aí vai. Conservações espaciais, que nós falamos daquela ampliação
das noções das crianças, não é? A criança deixa de confundir o real com a fantasia e adquire a capacidade de realizar operações. Então, nós estamos falando do operatório concreto. Operatório concreto. Quando coloca aqui, já adquire a capacidade de realizar operações, é porque no pré-operatório ainda está se preparando para isso, né? A criança ainda não realiza operações no pré-operatório. Essas operações, o que são operações? É o raciocínio, a capacidade de lidar com quantidade, seriar, ter uma noção mais adequada sobre conjuntos, por exemplo, de objetos ou numéricos, etc. Tá? Operar é isso. Tudo isso que está indicado aqui nesse trecho. 5. O estágio de Piaget em que a criança começa a pensar sobre as coisas, em que há o início do desenvolvimento da linguagem, vejam que aqui diz assim, ó, o início do desenvolvimento da linguagem, em que começa a ter a apropriação da noção de causalidade, é um estágio chamado do quê, gente? Pré-operatório, tá bom? Pré-operatório. Então, ó, por exemplo, isso aqui, ó, apropriação da noção de causalidade, ó. Ok? Início do desenvolvimento da linguagem. Pré-operatório. 6. Segundo Piaget, o desenvolvimento das funções afetivas, que para ele constituem o motor do desenvolvimento cognitivo, é marcado por períodos que preparam o indivíduo para o estágio seguinte. O estágio no qual as ações são interiorizadas e se constituem operações, ou seja, o que a criança construía no plano da ação agora reconstrói no campo da representação, é denominado como estágio operatório, tá? Porque a gente está falando de operações, constituem operações, e é justamente aqui que aquilo que a criança constrói no plano da ação muito bem, ela consegue agora reconstruir no campo da representação, ou seja, do pensamento. Tá? 7. Essa questão 7, pessoal, é uma questão um pouquinho diferente, tá? Então ela pede para associar. Então, primeiro, ela só coloca aqui, da inteligência prática. Da inteligência prática sensório-motor. Né? Aqui, baseia-se na reciprocidade do pensamento. Aqui é um pouco estranho, por quê? Porque isso acontece no operatório concreto. Tá? Mas aqui tem, só no 3, só operatório, ó, tá vendo? Então não dá para responder ainda. A gente tem que... Porque se tiver alguma outra embaixo que é especificamente relacionada ao operatório concreto, aí a gente assinala o operatório concreto em outra lacuna e essa fica sendo o operatório. Então essas questões de banca que eles fazem mais como uma pegadinha do que para abordar de forma adequada o conteúdo, né? Então vejam aqui, constitui-se inicialmente de uma inteligência intuitiva, inicialmente, tá? No começo, porque depois a criança vai atrás de dados para compreender as coisas. Aqui sim, aqui é o operatório concreto, tá bom? Quando se pode agir e pensar sobre hipóteses e abstrações, fácil, né? O formal. Então, realmente, aqui é só operatório. Estranho, né? Operatório ou é operatório concreto ou é operatório formal. Então, teria que ter 2 operatórios concretos, né? Questão estranha. Mas tá aí, pessoal. 1, 3, 2 e 4. Tá? É a sequência. Essa aí acaba confundindo bastante gente na hora da prova. Piaget, em 6 estudos de psicologia, afirma que o pensamento da criança é egocêntrico. Por egocêntrico, o autor entende o quê? A hipertrofia do eu? Não. O pensamento... Gente, egocentrismo não é sinônimo de egoísmo, tá bom? Cuidado. No egocentrismo, a criança está centrada em si e é uma questão, uma característica do seu pensamento. O egoísmo é uma conduta, tá? Seria até uma conduta em determinados momentos que fere os valores morais e até mesmo os valores, né, a ética. Então, são coisas diferentes, o pensamento egoísta e o pensamento egocêntrico. No caso aqui, descentralização do pensamento da criança, não, ela está centrada em si e não descentralização, tá?
A centralização do pensamento da criança sobre o seu próprio ponto de vista, é a D. D. 9. Despeja-se água de 2 copos em outros de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação. Refazer a ação, gente, se eu tenho uma quantidade de água aqui, despejei lá, se eu despejar de volta é a mesma quantidade. Então a criança já desenvolveu o quê? O pensamento reversível, a reversibilidade, tá? Ela já consegue fazer essa relação de reversibilidade. Dado o exemplo acima, podemos dizer que a criança encontra-se no período. Então, em qual período a criança já desenvolve esse pensamento reversível, a reversibilidade? No operatório concreto. No operatório concreto. E a última questão, aquele que é a incorreta. Assinale a alternativa incorreta. No estágio pré-operatório, de 2 a 7 ou 8 anos, as crianças aceitam a ideia do acaso sem precisar de explicações para as coisas. Então, vejamos aqui. São centradas em si mesmas e não conseguem se colocar abstratamente no lugar do outro. Sim, não é? Aqui está certo. Por quê? Por causa do pensamento egocêntrico. Já podem agir por simulação, como C, e faz isso, né? Inclusive fantasiando, brincando, jogando. Possuem percepção global sem discriminar detalhes. Isso aqui é uma característica do pré-operatório, tá, gente? Uma percepção global de situações sem olhar para detalhes. Deixam-se levar pela aparência, sem relacionar os fatos. Também. Então aqui, ó, aceitam a ideia do acaso sem precisar de explicações para as coisas. As crianças do pré-operatório, nós não colocamos aí, mas elas perguntam muito o porquê das coisas, né? Então, a criança pré-operatória, apesar do pensamento egocêntrico, apesar de estar centrada no seu ponto de vista, ela pergunta muito o porquê das coisas. Ela quer saber de tudo, não é? Então, ela quer explicações para tudo, beleza? Portanto, a letra A é a incorreta, porque ela fala sem precisar de explicações para as coisas. É diferente do operatório concreto, em que o sujeito, a criança, ela quer justificar o porquê ela tem uma determinada ideia. Então, simplesmente perguntar o porquê das coisas é diferente, nesse caso, do operatório concreto, em que a criança tem um pensamento, uma ideia, e ela quer provar o porquê que aquela ideia está certa, ela quer justificar, ela quer argumentar, ela quer explicar de onde vem aquele pensamento e aquela ideia, tudo bem? Então, a questão 10, a incorreta é a letra A. Finalizamos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço.